você percebe que a teoria só vai ajudar na percepção que você terá em como identificar a escala e como interpretar uma questão de escala, porque a teoria é muito simples e muito tranquila. O que vai importar para nós é a prática, perfeito? A primeira coisa que você deve entender sobre a escala é que ela é uma relação de proporcionalidade proposta por uma razão entre duas medidas. E aí vai ser interessante a gente pensar da seguinte maneira: quando falamos sobre razão, é a relação de uma fração de um número sobre o outro. Quando a gente fala sobre proporção, é a igualdade de duas razões. Então, quando ela diz aqui que escala é a relação ou uma relação de proporcionalidade envolvendo medidas fictícias e medidas reais de um objeto. Como assim medidas fictícias e medidas reais? Primeira ideia que você deve entender é que quando falamos sobre medidas fictícias, a gente pensa em maquetes, a gente pensa em desenhos feitos no papel, de modo que esses desenhos consigam ter uma proporcionalidade envolvendo o tamanho real. Por exemplo, aí tem um mapa do Brasil, perfeito. Faz sentido colocar um mapa em que ele é mais comprido ou mais achatado? Não faz. Por quê? Porque ele deve compreender esta escala para que o mapa seja o mais próximo, perfeito possível com o tamanho real. Para que quando a gente visualizar isso aqui, veja que a Amazônia é maior do que a Bahia é maior do que Tocantins. E essas relações a escala deve ter em mente. Quando você pensa em uma estrada e vai fazer, por exemplo, em um GPS, o GPS dá uma medida em escala para você perceber a proporção que existe da distância. E isso não é possível se essa escala esteja de qualquer jeito. Por isso que é interessante a gente pensar sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre essas escalas, a gente vai falar sobre a razão. E razão é uma palavra-chave que vai ter no Enem. Quando eu falar em razão ou relação, sempre é uma fração. E vai ser uma razão em que? Entre uma medida no desenho e a medida real do objeto. Ou seja, a gente pode pensar em uma distância. A distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, a medida se eu desenhar essas duas cidades é 1 e a medida real vai ser outro. Pronto. Razão é isso. Escala é isso. É você relacionar a medida no desenho e a medida real. Perfeito? Somente isso aqui. E aí, depois disso aqui, é só a gente praticar e entender como é que funciona. O detalhe é o seguinte. É você perceber que, quando falamos sobre medida no desenho e medida real, isso aqui sempre vai cair em uma regra de 3. Na maioria dos casos das questões, vai cair sobre a regra de 3. A não ser que peça só a escala. E aí já é um detalhe que pode ser que apareça, mas é um pouco mais raro. Vamos entender como é que funciona. Aqui tem uma questão e vamos entender o que ele quer. João quer desenhar um castelo. Perfeito. Nele existe uma ponte que a medida real, ou seja, quando ele vê esse castelo, essa ponte tem uma medida real de 1 km. No desenho, ele quer fazer essa medida, essa ponte, com 5 centímetros de comprimento. Qual a escala que ele deve utilizar? E aí vem um detalhe muito interessante. A escala que ele utilizar na ponte deve ser a mesma que ele vai utilizar, por exemplo, na altura desse castelo, porque não pode ser diferente. Tem de ser igual para manter a proporção e manter a maior forma possível, a forma mais parecida possível. E aí vamos pegar as informações. Primeiro, ele deu a medida real. Medida real que é de 1 quilômetro. E ele deu também a medida fictícia, que é quanto? 5 centímetros. E aí a gente remete à primeira aula. Por quê? A gente vai pensar o seguinte. O slide anterior falava que é a razão entre a medida fictícia e a medida real. Perfeito. E quem é a medida fictícia? 5 centímetros. Quem é a medida real? 1 quilômetro. Mas aqui está certo?
Cuidado, por quê? Porque um está em centímetros e outro está em quilômetros. A gente deve fazer esta conversão aqui, porque não pode. Se é uma razão, em uma razão deve manter a mesma proporção. As mesmas grandezas devem estar permanecidas. Então, esse 1 quilômetro, 1 quilômetro são quantos centímetros? A gente vai fazer a conversão aqui rapidão. 1 quilômetro, e aí você não precisa fazer direto, nem se preocupe. 1 quilômetro, eu sei que é 1000 metros. 1000 metros. Pronto, eu vou partir desse princípio. Pronto, acabou. Por quê? Se eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros, eu sei que 1 metro ele é 100 centímetros, então 1000 metros, que é o mesmo que 1 quilômetro, será quantos centímetros? Pronto, regrinha de 3 aqui, ó. X vai ser igual a 100 vezes 1000, que aqui é o bizu. 1, conta quantos zeros? São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso significa dizer que 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Então, essa escala aqui nada mais é que 5 sobre 100.000. Perfeito. E aí vem outro detalhe interessante que vai ter na sua prova, que são as simplificações. Quando a gente fala sobre simplificar, é porque na escala, o nosso numerador sempre, ou na maioria dos casos, vai ser 1. Como assim a gente faz isso? Simplificando. O 5 eu consigo dividir por 5. O 100.000 eu também consigo dividir por 5, porque termina em 0. Então a gente vai fazer a conversão. 5 dividido por 5, 1. 100.000 dividido por 5 vai dar 20.000. Ou seja, a escala utilizada na ponte é de 1 para 20.000. E como assim 1 para 20.000? Então vamos pensar nessa ideia aqui. Quando fala 1 para 20.000, então é para cada 1 centímetro do desenho, existe 20.000 centímetros da realidade. Perfeito. E aí, essa ideia aqui vai te tirar de um detalhe muito interessante. Porque você pode pensar, bom, a escala vai ser usada, mas vai ser quilômetro, metro, o quê? A escala sempre é dada em centímetro, tá certo? A não ser que a questão fale, a escala sempre é centímetro. Por isso que a gente, quando vai converter, converte sempre para centímetros, perfeito? Essa é a ideia, ok? Então vamos agora partir para uma questão que vai pedir o tamanho real. Vamos ver como é que funciona. Em um desenho, uma estrada é representada por 5 centímetros. Ou seja, a estrada no desenho está representada por 5 centímetros. Então isso aqui vai ser o quê? Medida fictícia. A gente já tira logo a informação para fora do texto. E sua escala é representada por 1 para 50. Ou seja, para cada 1 centímetro existe 50 centímetros do tamanho real. Qual é a medida real dessa estrada? Então ele deu a escala. A escala que ele deu é de 1 para 50. Lembre-se, quando tiver esses dois pontinhos, escala sempre é uma fração, perfeito? Então aqui é o quê? É uma regra de 3 também. Por quê? Eu estou procurando a medida real. E aí, é claro que esse bizu você não precisa seguir, mas para facilitar você pode pensar o seguinte. Bom, eu sei que a escala é o quê? É a medida fictícia sobre a medida real. Perfeito. A partir desse ponto, eu sei que a minha medida fictícia é 5 centímetros sobre a medida real, que é o que eu estou procurando, que eu vou representar por R. Perfeito. Só que essa medida, essa razão aqui, e aí entra o detalhe que é muito importante, é você lembrar que a gente pode fazer essa regra de proporcionalidade, porque a escala dada
é a escala usada nessas relações da medida fictícia à medida real. Então, eu sei que 5 sobre esse Rzão vai ser igual a 1 sobre 50, que é a escala utilizada. Pronto, regra de 3, multiplica cruzado e acabou. Porque vai ficar R vezes 1 é R, 5 vezes 50, 5 vezes 5, 25. Como tem esse zero aqui, 250. 250 o quê? 250 centímetros. Perfeito? Por que centímetros? Porque a nossa conta também está em centímetros. E aí, se você quiser converter isso aqui, você converte e está tranquilo, certo? E essa é, no caso, a medida real da estrada. Uma estrada com 250 centímetros é muito pequena, né? Exatamente, mas isso é as questões. E é essa a ideia que você deve obter, perfeito? E aí você pode pensar, bom, mas a gente viu só com um comprimento. E com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Perfeito. Isso é detalhe para o próximo vídeo. O próximo vídeo é exercícios e aí depois entramos na escala quando a gente fala de área e fala de volume, que também aparece muito na sua prova. Até a próxima e tchau!